Olá, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Eu. É aqui a edição de casa, a edição de isolamento. Bem-vindo, que tenhas tido uma semana boa, uma semana abençoada. Os números de Covid vão aumentando a cada dia que passa, se tornam assustadores todos os dias, mas eu lhe peço fé, isto não é o fim. Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, Deus está no controle de tudo. Vamos começar. Antes de irmos na sala de debate e ouvir alguma música para abrir o nosso programa, eu lhe peço para podermos orar, chamar o Eterno para este lugar, convidá-lo a estar presente. Se lhe der jeito, é só fechar o olho. Caso não, não tem problema. Nós aqui seguiremos orando. Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque nos amas. Agradecemos essa bênção de nos ofereceres a oportunidade de sermos chamados teus filhos. Agradecemos por isso. Abençoe cada telespectador assistindo-nos em edição de convite. Nos abençoe, esteja conosco. Em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Hoje vamos começar com música. Você vai assistir Leonardo Gonçalves, ele com a música Getsemane, uma música muito boa, muito conhecida, um dos clássicos da música internacional. Hoje o nosso programa vai receber moçambicanos, brasileiros, angolanos, e então vamos fazer uma homenagem por esses lugares. Vamos abrir então com música brasileira. Na sequência, ouviremos 3 depoimentos. Boa música. Getsemane, ela é assim, começa leve, vai, sobe, atinge os mais altos picos e ela nos leva nesse apogeu. Vamos ouvir depoimentos dos nossos amigos. Depois disso, vamos entrar na sala de debates. A paz do Senhor, amigos, que Deus abençoe. Aqui o vosso amado Joel Bonga. Estou aqui para encorajar, sobretudo com o que está a acontecer nos últimos momentos. Estamos a passar um tempo difícil, sabemos todos nós. O tempo de Covid, ninguém consegue estar em paz. Mas eu queria deixar um conselho aqui a todos os amados. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque você até poderá perguntar, será que Deus não sabe do que está a acontecer? Deixa eu te afirmar, Deus sabe, porque nada pode acontecer. Se Deus não tivesse a sabedoria de tudo, Deus conhece tudo o que está a acontecer, mas Ele sabe, no tempo próprio, isso tudo vai acabar. Por isso, não perca a tua fé, mesmo quando as coisas estão duras, tão difíceis. Guarda-te, não te deixa levar por tudo o que está a acontecer, não aflija-te, não toma momentos de choro, mas lembra-te, Jesus Cristo foi à cruz para nós, Ele se entregou para a tua vida, como também para a minha vida. Que Deus te abençoe. Olá, mais uma vez eu João para refletir consigo hoje sobre a situação que está a flagelar o mundo. Conseguimos perceber que potências mundiais estão sendo abaladas por causa da pandemia coronavírus. E eu quero aqui também lhe fazer lembrar que nós conseguimos perceber que quer instituições governamentais, não governamentais, famílias de modo particular, estão sendo também afligidas por essa situação. Hoje por hoje as pessoas vivem na incerteza, no medo, na insegurança do que vai ser o nosso amanhã. Tudo por conta desta enfermidade que cientistas, médicos ainda não conseguiram encontrar a sua devida cura. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas daquelas que se não veem. Por isso, é importante que nós aprendamos a viver de fé. De tempo a tempo, precisamos exercitar a nossa fé, porque numa situação como essa, onde eu e você não temos solução para o problema, é importante crermos que existe um Deus que tudo pode. Existe um Deus que para Ele não há limites. Para toda e qualquer ciência há alguma limitação. O médico tem o seu limite diante da morte. Mas o Deus que eu lhe quero apresentar é um Deus que na morte tem uma solução. Então, embora estejamos todos aflitos e preocupados, quero que aprendamos e entendamos. Nenhuma situação catastrófica dura para sempre. Coronavírus é uma situação que nos está a abalar, mas que também não é para sempre. Nós só precisamos acreditar que o amanhã será melhor. Ore, confie que Deus a seu tempo dará sabedoria
e esperança na vida de todos aqueles que estão sendo afligidos. Paz e amor. Vamos entrar agora na nossa sala de debate em conversa com os nossos amigos, nossos pastores, eles que estão nos mais variados lugares desse globo terrestre. Vamos nos conectar a Moçambique, nos conectaremos ao Brasil e também iremos nos conectar com Angola a partir de Luanda. Você não saia daí, vamos entrar na nossa sala de debate e assista. Está interessante. Olá, querido irmão e amigo. Como nós dissemos, esse programa tem esse fedor e hoje temos uma participação especial. A nossa sala de debate está cheia. Temos a pastora Nancy Conhecimento, o pastor Fernando Chauque, que nos fala de Moçambique, o pastor André Vieira, que fala-nos do Brasil. Temos também a pastora Carol Esteves. Acho que eu não esqueci ninguém. Portanto, estão todos aí na sala. Bem-vindos. Esse é o Encontro com Yahweh, aqui em Angola, o programa da Palanca TV. Por sinal, nós somos o único programa de televisão que fala de igreja, fala de Deus sem estar ligado a um rótulo de igreja. Para todos os efeitos, bem-vindos. A nossa programação depois passa na internet, no Facebook, na página do Encontro com Yahweh, e passa também no YouTube, no meu canal Jaime Chacal. Bem-vindos, pastores. Nós estamos preocupados. O mundo assiste um momento único de Covid. Não dá para falar de outro tema, infelizmente. Gostaríamos de falar de outras coisas, gostaríamos de falar de outros assuntos, mas somos obrigados por imposição da situação. Falar deste tema que já nos leva a quase mais de 6 meses, falar de Covid. Nos tempos de Covid, ter fé, ser cristão, ter fé, é uma coisa difícil. Começo pelo pastor Fernando Chauque, Partido de Moçambique. Primeiro quero agradecer a oportunidade de participar neste debate, estar aqui através de Palanca TV, saudar a todos que nos acompanham, em particular a cidade de Luanda, que é para mim a segunda casa. Eu amo muito Luanda, tenho estado aí com alguns amigos. Quero agradecer também o convite de participar. Olha, primeiro que eu gostaria de dizer que é muito importante, vou direto àquilo que são os meus pensamentos em relação ao tempo que o mundo está a passar. Primeiro, Deus nunca é surpreendido. Portanto, Deus nunca poderia estar surpreendido. Não há nenhum evento apocalíptico que venha a acontecer e surpreenda Deus. Deus não precisou de chegar em 2020 para ele estar em 2020. Ele é um Deus presente no passado, no presente, e também ele está 100% presente no futuro. Então, todos os acontecimentos, sejam de calamidades, de crises, de guerras, de etc., Deus nunca é achado de surpresa. O cristão precisa entender que Deus não é achado em surpresa. Agora, como cristão, neste momento que estamos a passar, temos que entender que a Igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo, também não deveria ser achado de surpresa quando acontecem esses eventos apocalípticos, como é o caso de Covid-19. Então, eu estou muito feliz em saber que o nosso Deus não foi surpreendido por esta doença. Deus também não pode ser encontrado em contrapé, sem recursos, sem capacidade para enfrentar, confrontar, resolver, seja o que for. Se nós lermos atentamente as Escrituras, vamos perceber que Deus tem o planeta Terra nas suas mãos e Deus tem prometido o seu povo, todos aqueles que creem, primeiro cuidar, segundo estar presente nas suas vidas e em todos os momentos. Deus nunca abandonou o planeta Terra, como muitos pensam, que Deus criou-nos e nos deixou aqui e Ele está lá nos céus a assistir nós aqui a viver, a procurar nos salvar por nós mesmos. Deus ama este planeta Terra, Deus ama os habitantes desta Terra
e Deus não foi surpreendido com Covid-19, tanto que a Bíblia está cheia de promessas, e essas promessas que nós precisamos de nos assegurar nelas. O cristão precisa estar ancorado a essas promessas de Deus em todos os momentos da sua vida. Muito bom. Então essa seria a minha primeira vou- introdução. Claro, claro. Seria a minha primeira introdução. Deus não está distraído, Deus não é encontrado em contrapé, Deus não pode ser surpreendido, então Ele tem o controle de todas as coisas e todo aquele que nele crê deve saber que há uma promessa para todas as épocas que nós estamos a passar. Eu tenho que bem. cortar falar, porque senão não paro de falar. Eu imagino. Os pastores têm isso. Indo ao Brasil, temos nossos dois convidados ilustres, que é a pastora Carol Esteves e temos também o pastor André. A pastora Carol Esteves, eu acho que nos ouve, está a fazer ajustes aí, não é? Pastora, já consegue nos ouvir em condições? Já pode participar? A pastora Carol. Não nos ouve ainda, né? Ela vai seguir a conversa. Bom, pastor André, o Brasil, pelos dados, inclusive é um lugar que a OMS fica bastante preocupada. Nós conhecemos e acompanhamos politicamente as situações. O número de infectados, o número de pessoas a morrer por Covid é muito grande. E cada dia que passa, parece que ainda não se encontrou uma linguagem, ainda não se ajustou a linguagem entre a política, a campanha e a saúde. Ainda não se encontrou um ponto convergente para termos uma única. Infelizmente, o Brasil não é o único país com essa situação. Os Estados Unidos também fica muito politizado essa questão da doença. Depois as pessoas se aproveitam a fazer política com doença, com a vida das pessoas. Pastor, a fé dos irmãos no Brasil, especialmente na vossa comunidade que dirige, está mais forte agora com o Covid ou tem surgido casos de incerteza de pessoas que vão tendo um pé atrás em relação àquilo que entendem que Deus lhes tenha preparado, né? Qual é a visão do pastor? Pai do Senhor a todos, eu quero primeiramente agradecer o convite de estar convosco. É uma alegria poder vê-los neste dia. Eu estive em Luanda, em Angola, por 2 vezes. Março estive aí. Inclusive, eu cheguei no Brasil. Com 2 dias depois, fechou-se todos os aeroportos. Estive no trabalho com 30 missionários. Ficamos aí por 15 dias, né? Aí em Calemba, em Quilamba também. E fomos apoiar um projeto social. Estive em Moçambique também em 2008, né? Uma alegria estar com o pastor Fernando Chauque aí. Deus abençoe. Pela misericórdia do Senhor, se tratando aí desse grande desafio que nós estamos vivendo recentemente, a nossa comunidade aqui no Brasil, da nossa igreja, pela graça do Senhor, nós estamos mais fortes do que nunca. Deus, nesse tempo, Jaime, nós estamos passando um tempo, como você mesmo falou aqui, muito difícil. A maior dificuldade, o desafio que nós temos não é simplesmente vencer o Covid, mas essa guerra política, essa questão da corrupção que há no Brasil e em alguns outros países também, a falta de unidade, né, das lideranças principais da nossa nação. E hoje, né, eu estava fazendo uma pesquisa, já são 2 milhões de contaminados no Brasil. 2 milhões de contaminados. No total aí de 76.846 mortos. 76 mil mortos. Hoje, atualmente, uma pesquisa aí atual do nosso Brasil. E muitas famílias estão sofrendo, né? As pessoas estão passando muita dificuldade, as pessoas que elas necessitam de trabalhar do dia a dia, que ganham o seu pão diário, elas não estão passando dias fáceis também. Todos nós estamos passando dias difíceis. Estamos passando o tempo da quarentena. Aqui no Brasil, precisamente no meu estado aqui, né, no estado do Espírito Santo, nós, pela misericórdia do Senhor, não tivemos em nenhum momento na nossa cidade aqui a necessidade de fechar as igrejas. Pelo contrário, nós estamos trabalhando, se adequando ao sistema que o governo tem nos dado como um protocolo.
pelo menos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, nós estamos tendo cultos com até 100 pessoas. Temos a distância de 2 metros, todo mundo utilizando as máscaras nos cultos. Os cultos são mais objetivos. E nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado novas estratégias para a gente alcançar os corações e levarmos uma palavra de fé e esperança àquelas pessoas que estão aquarteladas, estão isoladas dentro das suas casas. Deus tem nos dado, nós ganhamos na nossa igreja, alguns meses atrás, um carro de som. Ganhamos um carro de som e com esse carro de som, nós estamos saindo às ruas e alcançando as pessoas dos prédios, evangelizando, levando uma palavra de esperança, parando em frente das ruas, das esquinas, porque aqui não há essa proibição. Cada lugar tem, né, o seu grande desafio. E nós estamos aproveitando, não somente ficando dentro das 4 paredes, né, dentro da nossa igreja, aguardando o milagre acontecer, aguardando, né, a resposta de Deus. Sabemos que é um tempo que Deus tem permitido para que muitas coisas se coloquem no lugar, e está sendo colocado pela misericórdia do Senhor, até a própria natureza. Nós vemos aí Deus colocando tudo no lugar. As famílias estão sendo restauradas com os seus relacionamentos, com seus filhos. Lá em cima, pais que trabalhavam por muitos horários, não tinham tempo para ter com seus filhos. Hoje, com esse tempo de pandemia, Deus tem nos dado uma visão daquilo que Ele está fazendo de uma forma positiva. Enquanto muitas pessoas estão olhando a crise, estão olhando o número de mortos que estão, assim, sendo assustador, tanto no Brasil como em outros países, Deus, conforme a sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Então, o que nós temos visto são os milagres de Deus, daquilo que Ele tem salvado vidas, pessoas, sim, têm passado dificuldade. Alguns irmãos, né, da nossa igreja já passaram pelos sintomas, já tiveram Covid. Deus restaurou pessoas que estavam entubadas, a igreja entrou em oração, o povo entrou ali no propósito, na guerra, na batalha espiritual, e Deus, por sua misericórdia, restaurou a saúde dessas pessoas que estavam passando pelo vale da sombra e da morte. Então Deus tem nos dado essas estratégias, sairmos às ruas, irmos à beira das praias com carro de som, levando uma palavra de esperança, e muitas pessoas que estão dentro dos apartamentos com depressão, estão passando por síndrome do pânico. O nosso grande desafio que nós temos percebido aqui é a grande preocupação, o que virá após o Covid. Porque o Covid ele vai passar, mas a crise emocional, as crises existenciais que estão abalando a estrutura emocional de muitas famílias são assustadoras. E nós, como igreja... Sim? Não. Eu queria exatamente falar sobre isso, mas o pastor termina que eu vou ouvir a pastora Nancy, depois volto ao pastor. Sim, e para finalizar, nós como igreja, nós temos que estar preparados no sentido de sempre trazer uma palavra. É o tempo de nós levarmos uma palavra que é a palavra de Deus, ela não volta vazia, e Deus está fazendo muitas coisas nesse tempo de pandemia. Tem pessoas que eu já ouvi, não discordo e também não concordo. Pessoas falaram que o Covid, eu já ouvi pessoas aqui no Brasil, uma certa pessoa falar que o Covid é coisa do diabo. Eu não vejo como algo do diabo. Eu vejo que em tempo que Deus está permitindo esse tempo que nós estamos vivendo, porque na verdade, quantas coisas, principalmente em Angola, quantas guerras vocês já viveram, quantos desafios vocês já viveram, muito maior do que o Covid. O Covid é apenas uma gota d'água daquilo que vai acontecer no mundo nesses últimos dias. Então, nós precisamos estar alertas, como o pastor Fernando mesmo falou, Deus não é pego de surpresa, Deus tem um controle de todas as coisas, e Ele quer usar a cada um de nós para levar essa palavra de esperança a essas pessoas. Muito bom. Pastora Nancy, eu vou começar por si. O número de infectados em Angola aumenta e a OMS, o Ministério da Saúde decretou que a transmissão é comunitária. Eu mesmo, agora nesta terça-feira, fui fazer o teste de Covid, graças a Deus deu negativo, mas fiquei a tremer todo. Portanto, em muitos lugares de Luanda, muitos lugares de Angola,
o número de infectados aumenta, mas uma coisa me surge aqui. Os mercados não fecharam, há instituições de serviço público que não fecharam, mas não se abrem as igrejas. Como se compreende isso? Talvez não devíamos abrir as igrejas com o maior número de restrições possíveis, porque eu não sei se faz algum sentido deixar os mercados abertos, mas fechar as igrejas. Eu não sei, pastora Nancy, dá um contributo, depois passamos para a pastora Carol e depois todos vão fazer mais um contributo em cima dessa pergunta. Muito obrigado. Primeiramente, vou dizer a paz do Senhor a todos. Obrigado. Ao pastor Fernandes, pastor André e a pastora Carla, de onde está se preparar. E graças a Deus por essa oportunidade, eu agradeço muito. E queria dizer assim, o que está a acontecer no mundo inteiro, neste momento, não é uma coisa nova. Vou dizer que se vamos examinar o que o pastor Fernando acabou de falar, eu anotei tudo muito, muito bem, porque não há nada que pode surgir e que pode surpreender a Deus. Tudo e todas as coisas que estão a acontecer neste preciso momento, eu digo que são os ensaios, são manobra das coisas que estão por vir. Porque já estamos quase no tempo de fim. E o tempo que nós estamos a viver o que está escrito no livro do Apocalipse. Então, tudo o que está escrito aí é que está a acontecer agora. E coisa mais estranha, o mundo inteiro está usando as máscaras. O mundo inteiro, ninguém está a cumprimentar. O mundo inteiro, ninguém pode abraçar. Isso tudo são as coisas que estão escritas na Bíblia. Na Bíblia diz que nos últimos tempos não haverá o amor ao próximo. E estamos a ver isso. Por conta dessa epidemia, ninguém pode abraçar, ninguém saber da vida dos outros. Às vezes a minha vizinha está a fartar um grau de arroz. Não posso ir bater na porta dele, porque está confinado. E esse tempo de confinamento são mesmo uma coisa já preparada no mundo das trevas, para ver, e eles estão a tentar como é que vão avaliar, e estão a avaliar ainda das coisas que vai acontecer e nos dias que vêm. E coisa mais grave, que está a doer agora mesmo, mas nós que temos Deus, pode doer, pode fazer isso que a única coisa que nós sabemos que não podemos perder a nossa experiência, a esperança. Porque a nossa esperança está fundada em Deus. Então, seja os momentos que estamos a passar, nós acreditando em Deus, sabemos que Deus, vamos superar isso. Coisa mais grave, como diz o meu irmão aí, Jaime, as praças estão abertas, supermercados estão abertos. E os bares onde vendem bebidas alcoólicas estão abertos. Mas a única porta que está fechada é a igreja. Não dá para abrir, pelo menos, para ir limpar a poeira na igreja, não se pode, neste momento. Tudo isso são manobras do Satanás. Querem nos afastar na presença do Senhor. Tirando o povo, sabe que a primeira manobra do Satanás é tirar a pessoa na presença de Deus. Quando te tira na presença de Deus, e a pessoa vai ficar obcecada, a pessoa vai ficar... Então, e como está numa situação que não está conseguindo, vai querer reinar a Deus, vai querer denunciar a Deus, aquela mesma pessoa até vai ignorar que Deus existe, porque neste preciso momento, muitos estão a ignorar a presença de Deus, por falta da comida, por falta de sair fora, e por falta de abraçar aquela pessoa que ele gosta tanto. Então, essas coisas tudo estão a nos levar. São manobras, até estou sem palavra mesmo, são manobras do Satanás, é que ele está a preparar para nos afastar na presença do Senhor. Mas a única coisa que eu sei no livro do Josué, capítulo 1, verso 5, ele diz: ninguém te poderá resistir.
Resistir. Amém. Todos os dias da tua vida, ninguém te Amém. poderá resistir. Como fui Resistir. com Moisés, assim serei Serei contigo. Não temo, Aleluia. não te deixarei, nem Aleluia. te Pararei. Glória a Deus. nos últimos dias, sofrimento, ninguém te poderá resistir. Nem essa epidemia, nem as doenças, nem a dificuldade que estamos a passar, nada É vai nos isso. afetar, porque nós Aleluia. acreditamos em Cristo Jesus. É lá onde que vamos colocar a nossa fé. Amém. É Muito isso bom. aí que eu Amém. queria falar. Muito curioso, muito curioso. Glória. É desse tipo de mensagens que nós precisamos. Pastora Carol está pronta. Também está aqui no nosso debate, ela também nos fala do Brasil. Bem-vinda. Sim, tá difícil para ouvir. Ouvimos. Bem, boa tarde. Não estamos a lhe ouvir bem. Alô? Consegue nos ouvir? Ela nos ouve muito Mais mal. ou menos, tá difícil para ouvir. Oi. Acho que a internet não está muito boa aí. Não, a internet não está muito boa, mas eu estou ouvindo um pouquinho. Ok, ok. Nos fala do Brasil, de que estado, que cidade? Tá difícil. Yeah. Estado de São Paulo. Ok, acho que Aqui no Brasil. ouvi estado de São Paulo. Eu vou pedir só para desligar a comunicação e voltar a ligar para ver se melhora. Enquanto isso, Pastor Fernando. Isso porque Tá bem, tá bem. Enquanto isso, o pastor Fernando, aí vai a pergunta para si. O pessoal de Moçambique também, vocês estão a viver essa situação como nós? As igrejas estão fechadas, não conseguem abrir, também estão com essas limitações? Ou, no vosso caso, não, as igrejas estão abertas e as pessoas estão livres de adorar, o que é um pouco diferente daqui. Na verdade, aqui nós estamos a fazer cultos domiciliares. Em casa, cada um faz o seu culto. Mas os cultos nos templos sagrados, esses está impossível. Sim. O governo de Moçambique, ele encontrou na pandemia uma oportunidade para, de facto, fechar as igrejas. Já havia um plano do governo. Não faz sentido que o governo de Moçambique, que é meu país, Sim. e tratar as igrejas como serviços não essenciais. Porque em tempos como estes, os lugares dos cultos, no mínimo, tinham que estar abertos, ainda que não haja cultos que permitam haver aglomeração de pessoas, mas o lugar do culto é o lugar essencial para manter as orações, para manter a igreja orando, até porque a máquina de saúde não sabe, ainda não descobriram as vacinas e o remédio contra a Covid-19. Mas nós estamos perante um governo indiferente no que tange questões espirituais. E está tudo confinado, tudo está a funcionar, menos as igrejas, e é estranho o governo que nós temos. Aliás, é de esperar, porque um governo comunista camuflado na democracia não vai deixar de realmente ser e manifestar a sua real posição e sentimento para com a igreja. Estamos perante um governo que coloca a igreja em último lugar. Estamos perante um governo que não privilegia as igrejas, até porque agora, em pleno estado de emergência, o governo começou um processo de auscultação de uma nova proposta de lei, igual àquela proposta que Angola teve para poder fechar as igrejas emergentes e perseguir as igrejas, uma lei diabólica que não representa a liberdade religiosa no nosso país, uma lei diabólica
que não representa a laicidade, um governo que está preocupado em até atropelar a Constituição da República para avançar com um projeto obscuro de fechar as igrejas. No entanto, a igreja como organismo, como corpo de Cristo, devo deixar claro que essa aí está assente às promessas de Jesus e às declarações de Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 16, se não for 16, versículo 18, Jesus disse que edificarei a minha igreja e sobre esta verdade, sobre esta rocha, e que as portas do inferno não vão prevalecer. Deixo aqui um recado para o governo de Moçambique, que não importa quais são as tentativas que o governo vai ter para paralisar a visão de Jesus Cristo no que tange a igreja aqui na terra, a igreja vai continuar, mesmo se eles aprovarem leis para não permitir o registro de novas igrejas, a igreja como organismo não vai parar. Ela tem a promessa de que as portas do inferno, as portas do comunismo, do socialismo, não vão parar com a igreja. Portanto, estamos perante um governo que está a aceitar que as escolas até podiam abrir e que as crianças podem ir nas escolas, mas não aceita que as crianças vão à igreja onde vão com seus pais. Estamos com um governo, e já não tenho como falar politicamente correto, estamos com um governo ímpio perante esta situação. Um governo laicista e não um governo que respeita a laicidade. Portanto, estamos num momento em que percebemos que esta perseguição do governo, que está a se aproveitar do momento de Covid-19 para mostrar que não respeita a igreja, para mostrar que não tem interesse em colaborar com a igreja, essa manifestação está sendo clara nos nossos dias. Mas nós, como pastores, nós como líderes, estamos atentos, estamos a acompanhar, estamos a orar ao nosso Deus nas nossas casas, as famílias estão a orar, indivíduos estão a orar, as portas do inferno não vão prevalecer, Moçambique jamais será um país comunista. Então nós temos a certeza que não vão conseguir. Mesmo se os lugares dos cultos ficarem fechados, a igreja ela não está fechada. Continua louvando, cantando, servindo, ministrando, evangelizando, até porque agora a igreja está a entrar nas casas através das plataformas, essas todas plataformas que temos, a pregação do evangelho está cada vez mais olha, a igreja não vai ser parada. Eu lamento que temos um governo que está a importar ideologias que vêm de fora, que vêm da Rússia, que vêm da China, que Coreia do Norte, para poder espezinhar e apertar cada vez mais o cerco para que a igreja não respire. Esta igreja em Moçambique é ela que lutou para termos a paz que nós estamos a gozar. Esta igreja em Moçambique é ela que formou os nossos pais, os libertadores desta pátria que nos trouxeram esta independência que nós gozamos hoje. Esta igreja em Moçambique é ela que está a construir escolas, orfanatos e que está a trabalhar. Portanto, a igreja não poderia ser penalizada e não ser dada a oportunidade de continuar nos lugares dos cultos, observando, claro, as medidas certas para que não haja propagação e as contaminações. Portanto, falar de igreja em Moçambique e misturar o governo está a colocar uma situação em que não temos como mais falar politicamente correto. Amamos o nosso governo, oramos pelo nosso governo, mas manifesto eu, com mais milhares de líderes, o repúdio pelo fato do governo de Moçambique tratar a igreja como se fosse serviços não essenciais. E também manifesto o repúdio contra esta nova proposta de lei que vem para amputar a liberdade religiosa em Moçambique. Mas nem com isso a igreja vai vencer, porque a igreja é a autoridade. O que eles não sabiam, porque Moçambique é um país, nós somos pacíficos, nós nos pisavam e calávamos, mas agora chegou o tempo da igreja mostrar ao governo que a autoridade espiritual é maior que a autoridade do governo. Nós somos maiores, maior é quem está em nós do que aquele que está no governo. Amamos o presidente, é um presidente flexível, ele também diz ser cristão, é católico, mas nós queremos repudiar
esse espírito laicismo, nós não queremos laicidade. Quero repudiar também paternalismo, porque estas leis vêm de facto promover paternalismo no nosso país. Nós não queremos isso, não vai acontecer em nome de Jesus. Estamos a orar, estamos a chorar, estamos a orar, estamos a chorar, e estamos a dizer ao governo: comporte-se como um governo laico e deixe as igrejas irem para adorar. Então, temos muitos desafios como país, não provoque a igreja, por favor. O governo de Moçambique, eu creio que aqui muitos irmãos moçambicanos, muitos políticos vão acompanhar este debate e eu não quero que eles pensem que... Está a ver? Já estamos a falar em Angola que Moçambique está a apertar a igreja. Já estamos a falar no Brasil que Moçambique está a apertar a igreja. Já estamos a falar na América que Moçambique está a apertar... o governo de Moçambique está a ser... quer dizer, está a tratar a igreja como serviços não essenciais. Não fica bem para o nosso país. Que abram as igrejas. Paulo, eu acho que eu vou já está, eu já falei tudo. Eu já falei tudo. É uma e Deus contribuição abençoe essencial. Angola e Brasil. Muito obrigado. Eu acho que o pastor Fernando deu aqui uma contribuição essencial. Mas eu queria também continuar na cena da pergunta. Ainda não conseguimos falar com a pastora Carol. Pastora Carol, a partir de São Paulo, as igrejas também estão fechadas. Eu sei que o prefeito e o governador não autorizaram a abertura de igreja. Para todos os efeitos, a igreja no Brasil, em São Paulo, não é um serviço essencial. Assim como em Angola também não é um serviço essencial. Excetuando no Espírito Santo, em São Paulo, que aí as igrejas estão abertas. Pastora Carol. Consegue nos ouvir? Definitivamente está mal. Se eu sair por causa estou fora de casa, se cair a minha linha e sair, me perdoem e não é minha vontade, era ficar todo o tempo, mas eu fiquei aqui só com 4% e aqui no carro não tenho o dispositivo para poder... Sem problema, pastor. Desde já agradecemos a sua participação. Então, logo tiver dificuldades de entrar, sem problema. Nós aqui continuaremos mais 10 minutos e pronto. Voltando na conversa, não consigo mesmo falar com a pastora Carol, infelizmente. Está difícil a comunicação. Pastor André, eu sei que vocês ali, por exemplo, no estado de Manaus... Espírito Santo. Não, eu estou falando de Manaus. Tá, sim. Mas em Manaus, vocês chegaram ao ponto de ter um não é lockdown, ter o sistema de saúde brecado. Portanto, não haviam mais leitos, não haviam mais lugares, enfim, as pessoas iam sendo enterradas nas piores condições por causa do número de pessoas que morriam. É uma situação difícil, é difícil passar por esta situação, assim, ter parentes, ter irmãos, ver membros de igreja que não têm condições de enterrar seus mortos com dignidade. É uma situação complicada? É muito difícil. Inclusive, eu já participei de sepultamento aqui na nossa cidade, de parentes de pessoas da nossa igreja que foram mortas por causa do Covid. E é uma situação realmente muito delicada, porque naquele último momento, para se dar o último adeus àquela pessoa, né, tão amada e querida pela família, não há condições das pessoas participarem de um funeral ou de um velório que seja digno de honra e homenagem àquela pessoa. Então é muito delicado mesmo. Já participei de sepultamentos que o cemitério permitia no máximo 5 pessoas da família para participar somente. Não era aberto ao público e não tinha velório, não tem velório na verdade, a pessoa já vai direto, né, do carro da funerária para ser sepultado diretamente, e é muito constrangedor. E é muito, assim, triste de se ver, porque pessoas que estão no hospital ali entre... Tivemos uma interrupção própria de sistemas tecnológicos modernos, faz mal. Como disse a pastora Nancy no off, ela disse que o diabo está preocupado. Ele, como sabe, estamos a lhe dar surra, então ele queria sempre artimanhas. Pastora Carol, agora já nos consegue ouvir bem? Sim, mas eu não sou pastora. Ok.
Ok. Já disseram que mas é psicóloga, e acertei. Eu sou psicóloga, mas eu sou evangélica. Maravilha. Então, tá tudo certo. A nossa Tá tudo doutora Carol, aí em São Paulo, o prefeito e o governador não reconheceram as aberturas dos cultos nas igrejas como um serviço essencial. O que acha? Isso, enfim, de certa forma, prejudica a manutenção da fé das pessoas ou os cultos online e os cultos domiciliares resolvem esse problema? Na sua visão? Então, o que eu vejo? Deu para eu prestar atenção em algumas coisas que estavam falhando um pouquinho, que a pastora falou, que o pastor falou, porque a igreja somos nós, né? É complicado a igreja, o estabelecimento estar fechado, mas a gente pode buscar Deus de várias maneiras, e eu acho que isso da gente ter esse espaço em casa e esses cultos online, a gente ter essa proximidade, eu acho que a gente não deixa Deus, não. Eu acho que a gente pode ter Deus em todos os momentos. Eu, como psicóloga, vejo assim que as pessoas estão atravessando uma situação angustiante, uma situação que gera muita ansiedade, mas, ao mesmo tempo, elas estão se reinventando. A gente sente falta do abraço, do beijo. O brasileiro é muito de beijo, de abraço, né? Desse afeto, né? Desse contato físico. Mas a gente orienta, conversar por vídeo, a gente tem grupos, e eu acho que isso está estreitando alguns vínculos. As pessoas estão podendo repensar alguns conceitos, e Deus está acima de tudo. Eu apresento um programa aqui na cidade de Andradina, também sou apresentadora, o programa chama Autoestima, que tem a ver com a psicologia. A autoestima é a referência que eu tenho de mim mesma. Então, sempre eu tento passar essa mensagem, o que eu posso buscar. Em primeiro lugar, ter fé em Deus, fé na vida e fé em mim mesmo. Então, a gente precisa ser resiliente neste momento. A gente ter capacidade de se adaptar a uma nova situação. É uma situação que foi imposta, então não tem como ter sentimentos bons, desperta muitos sentimentos ruins, mas a gente tem que se reinventar o tempo todo. E o culto agora, as igrejas estão fechadas, mas a gente pode ter esse encontro diário com Deus em tudo que a gente faz, né? Um dia de cada vez. Então, basta a gente estar vivo para a gente ter essa esperança. Muito interessante essa contribuição. Pastora Nancy, nós aqui, a vossa comunidade, como tem feito, como vocês fazem como líderes da igreja, como líderes espirituais de grupo de pessoas, como é que vocês fazem a manutenção da fé das pessoas nesse momento? Já que esse encontro presencial não existe, o que tem feito para garantir que as pessoas continuem ligadas a Deus, enfim, continuem tendo essa atividade contínua com Deus? Graças a Deus, a igreja local é que está fechada, mas a própria igreja que somos nós, nunca seremos fechados. Então, estamos aqui e como seja que fecharam as portas da igreja, mas as internets ainda estão a funcionar, os telefones estão abertos e, graças a Deus, com um bocado do que nós conseguimos, carregamos sempre os telefones para não faltar mantimento espiritual nos fiéis. E todos os dias nós temos uma página que é da igreja, e aí que nós trabalhamos, o pastor grava sempre as mensagens. Eu sei que vou te mandar algumas coisas do pastor e algumas pregações. Manda. E vai gostar e vai amar. Não é para gostar, mas para edificar nossas almas nesse tempo aqui que estamos a passar. Gostar. Então, nós temos essa sessão, gravamos, mandamos os louvores. Eu também, como sou cantora, seja que não me quero aí no encontro com eu, mas entrei mesmo. Estou aí contigo. Muito bom, muito bom. Mandamos os louvores. Todos os dias de manhã temos a nossa secretária que é disposta mesmo. Okay. Como ela está próximo de nós e o pastor grava as mensagens. Às vezes, se não gravou assim ao vivo, escreve e a secretária manda
ao grupo da igreja e todo mundo consegue alcançar alguma coisa. Maravilha. Então, a igreja está fechada, Amém. mas os corações não estão fechados. Isso, Graças a Deus, esse tempo é o tempo mesmo que Deus, que as pessoas estão precisar de Deus. O tempo que a igreja está fechada e eu digo que o mundo está se enganar, está pensando que fechou a igreja para acabar com a presença de Deus, mas é o contrário. Não. Porque nas Amém. nossas casas estamos a criar lá os pastores. Eu te digo que o meu miúdo de 8 anos já nos prega toda noite antes de dormir, mas antigamente ele não fazia isso. E o meu bebê de 3 anos já sabe que temos que orar, mas temos que orar. E quando você lhe manda orar, a oração dele é que, Pai, não permite que essa pandemia toque na minha família. Não permite que aquelas crianças que estão na rua sejam afetadas. Estás a ver? E se não era esse culto de família, às vezes não iam ter esse excesso de orar todos os dias. Mas ele já sabe que não podemos sair fora. E a mais pequena até diz que a coronavírus está na rua. Ele pensa que é uma pessoa. Estás a ver? Então, como as crianças já sabem que temos que confinar, ficar dentro da casa, não dá para ir fora porque Covid-19 está na porta, não dá para pegar nem no portão, não pode chegar. E sabe que tem que ficar dentro da casa. Mas, sendo criança, está pensando também de outras crianças que estão na rua. Okay. Ele diz sempre nas orações dele, Deus cuida daquelas crianças que estão dormindo na rua, para essa doença não poder lhes afetar. Então, a igreja ser fechada como não, eu sei que a grande igreja que Deus colocou em nós está funcionando. Essa não fecha. Está funcionando todos os dias. Muito bom. Então, não podemos perder a esperança, porque a grande igreja somos nós. E a única coisa que nós devemos fazer é meditar a palavra de Deus, confiando em Deus. Todos que confiam nele nunca serão decepcionados. E essa epidemia também não tem poder em cima daqueles que acreditam na obra da cruz, porque a obra da cruz é maior do que essa pandemia. Eu não acho que essa Covid-19 tenha força de poder vencer a obra da cruz. O que foi feito aí é maior. Então, nós acreditamos na obra da cruz, nós acreditamos no poder da palavra de Deus e nas orações, com a fé que nós temos, vamos confinar, estamos aqui confinados, mas com Deus e Ele vai nos proteger. E esse tempo vai passar. Muito obrigado. Doutora Carol, para terminar, as últimas contribuições relativamente ao tema, nós falamos da questão da fé em época de Covid. Nós sabemos ter fé em época de paz, em época de bonança é uma coisa. Agora, ter fé em época de crise, em época de carência, ter fé na falta de comida, há pessoas profissionais liberais que, enfim, não têm salários, não têm como. As empresas estão a despedir, grandes empresas do mundo, como a Boeing, para citar outras, estão despedindo 9, 10, 4, 5 mil pessoas. Então, são muitas crises que vão surgir depois da pandemia. E essas crises, claramente, que vão afetar os cristãos, nós não vamos fugir dessa. Então, as últimas palavras para terminar, doutora Carol. Sim, o que a Nancy colocou foi muito bonito, né? Eu me emocionei aqui e é dessa maneira mesmo. A igreja continua todos os dias, no nosso coração, sempre. E essa fé, eu acredito, como a Nancy colocou, que vai edificar cada vez mais o nosso dia